E se eu te dissesse que você é um sistema de arquivo vivo e cada memória, cada emoção e cada experiência armazenada em sua mente funciona como um dado que molda quem você é? Hoje vamos explorar como nossa personalidade é formada e vamos ver como podemos reprogramar padrões antigos e, o mais importante, como assumir o controle da nossa própria evolução. Arquivos da mente, uma jornada de autotransformação. Opa, beleza? Marcelo Santana por aqui e no conteúdo de hoje vamos ver que a mente ela funciona como um arquivo. Também podemos reescrever a nossa personalidade e com isso obter resultados diferentes. Ou seja, reescrever aqueles arquivos que estão armazenados em nossa mente em forma de condicionamento. Então vamos lá, a mente como um arquivo. Por que você repete os mesmos erros? Para nós entendermos isso, existe todo um pré-saber. Então fica comigo aqui. Imagine que sua mente é como uma televisão e você liga ela todos os dias. Agora, você já parou para pensar quem escolhe o canal que você assiste? Quem escreveu a programação que você vive repetindo sem perceber? A cabeça é a estrutura, o cérebro são os circuitos, mas o que realmente comanda sua vida são os arquivos, informações arquivadas lá atrás e que você nem lembra, mas que continuam rodando como um programa invisível, sabotando todos os seus sonhos. Você acredita nisso? Agora, e se eu te dissesse que seria possível acessar esses arquivos e que você pode reescrevê-los e mudar completamente a programação da sua vida? No conteúdo de hoje eu vou te mostrar como sua mente arquiva tudo que você viveu até aqui e como você pode desinstalar determinadas emoções que você vem sentindo repetidamente ao longo do tempo, como medo, por exemplo. Nós vamos aqui reprogramar a sua personalidade e finalmente com isso você vai poder acessar a vida que você sempre sonhou. Então, você está pronto para reprogramar seus arquivos internos? Então, fica aqui comigo, preste atenção, pegue um papel e uma caneta e tome nota de tudo que vamos ver aqui. Então, eu separei aqui 5 pontos para nós entendermos de fato essa história de a mente como um arquivo. Você vai estar de posse do mapa e esse mapa tem o poder de levar você para o próximo nível. Então, bora para o conteúdo. E o primeiro ponto é o seguinte: a mente como uma televisão. Vamos pegar essa metáfora da mente como uma televisão. Imagine a sua mente como uma televisão. Então, pegando essa metáfora da mente como uma TV, a gente tem que ter em mente, primeira coisa é o seguinte: a estrutura é a nossa cabeça, certo? Imagine que a nossa cabeça é a estrutura da televisão. Quando você pendura a televisão ali na parede, ou quando você bota a televisão num rack ou no móvel, aquela estrutura que está ali é a nossa cabeça, certo? Baseando na analogia da mente como uma TV. Agora, dentro da TV, dentro daquela estrutura, existe o circuito. Então, dentro da mente existe o circuito, que é o nosso cérebro. Tá pegando? E dentro da cabeça, dentro do cérebro, existe a programação, que é a programação que passa na TV. E essa programação que passa tanto na TV como na mente são os arquivos. Na TV é a programação, na mente são arquivos mentais que ficam passando repetidamente em forma de programação. Pegou? Agora, a programação atual da sua vida é baseada nos arquivos que foram instalados
em você desde a infância. E isso causa o seguinte: muitos vivem no piloto automático, assistindo a mesma programação. E qual é a mesma programação? Medo, escassez, insegurança. Então, se a nossa programação de infância foi uma programação que puxou mais para o lado restritivo do que para o lado progressivo, nossa programação foi de escassez, nossa programação foi de medo, foi de insegurança. Então, assim, mesmo que hoje nós bate no peito, temos confiança em nós, tipo, vamos lá, vai dar certo, vamos para cima, vamos. Mas se a nossa programação interna for de escassez, for de medo, de insegurança, isso vai ter dentro de nós, vai formar uma coisa chamada incongruência, ou seja, o nosso pensamento não vai bater com aquilo que estamos sentindo no momento, muitas vezes por motivação, por empolgação. Por isso, se nós não entendermos essas coisas, fica muito difícil nós avançar para o próximo nível. Mas fica aqui comigo até o final desse vídeo, que tem muitas coisas para a gente entender aqui. E nesse primeiro ponto da aula de hoje, primeira coisa que a gente temos que entender é o seguinte: você não é preguiçoso, você não é escasso, você não é inseguro, você não é medroso. Nós, não só você, como eu também me incluo nisso. Não esqueça que nós estamos aqui num processo de evolução contínuo, dia após dia. 1% hoje melhor do que ontem, 1% amanhã melhor do que hoje. Chegou? No ponto 1, nós temos que entender que você não é preguiçoso, você foi programado para se sabotar. Ou seja, você não é escasso, você não é medroso, você não é preguiçoso, você não é inseguro. Nós fomos programados para acreditar nisso. Não quer dizer que nós somos, mas nós fomos programados através de arquivos desde a nossa infância. Tá pegando? Tá anotando? Tá aí, hein? Então, se tivermos essa analogia da mente como uma televisão, se toda vez que você falhar, é só nós pensarmos da seguinte forma: calma aí, eu estou falhando, mas isso é só o mesmo canal sendo reproduzido. Então vamos lá, vamos para o ponto 2 aqui de 5, lembrando que é 5 pontos fundamentais para a gente assumir o controle da nossa programação mental e assim nós termos de fato o controle sobre a criação da nossa realidade, a criação da nossa personalidade, a nossa nova personalidade. Personalidade é aquela que vai nos levar a obter os resultados que desejamos. Então, o objetivo desse ponto 2, como os arquivos são criados, é ensinar com clareza como se formam os arquivos mentais e o impacto disso na nossa vida, na minha e na sua vida. Tudo aquilo que envolve a nossa trajetória, nossos aprendizados, o que a gente vê, o que a gente ouve, principalmente externamente. Então, todos esses estímulos que vêm externos sobre nós através de palavras, daquilo que a gente vê, daquilo que a gente vê, do que nos é dito, daquilo que a gente passa a acreditar, e essas coisas elas vão se repetindo dia após dia. Então isso se torna uma repetição constantemente, uma repetição. Essa repetição ela vai gerando emoções. Então repetição mais emoção repetida de forma constantemente é igual a gravação profunda no subconsciente. E qual o problema disso? O problema é que o subconsciente, uma vez que uma coisa está lá gravada, o subconsciente não esquece. Ele somente arquiva, programa, condiciona e repete. Ou seja, nós nos tornamos condicionados pelaquele arquivo, pelaquela programação que o subconsciente gravou. E uma vez gravado no subconsciente, ele não esquece. Ou seja, isso fica com nós pro resto da vida. Se nós não reprogramar nossa mente, se nós não fazer uma reprogramação mental, uma faxina, dizendo assim, dos nossos arquivos, aqueles arquivos que já não servem mais. Como fazemos isso? Nós temos que botar outros arquivos, mesmo que sendo na marra. Por quê? Porque o subconsciente ele não esquece.
ele apenas arquiva e repete. Então nós vai botar outros arquivos na marra. Para quê? Para que o subconsciente ele grave esses novos arquivos que queremos gravar, que queremos arquivar, não arquivos que nos foi imposto, de modo até mesmo que a gente nem sabia que isso estava acontecendo. Como criança, a gente era criança, não se esqueça disso. A gente só via e assimilava tudo ao nosso redor, tudo à nossa volta. A gente ouvia, falava às vezes a mesma coisa, acreditava. Tudo que você acredita hoje, se você tem, aliás, não importa a idade que você tem, tudo que você acredita nos dias de hoje não é seu. Como aquilo que eu acreditava, ou muita coisa do que eu acredito não é meu. Por que não é meu? Porque eu aprendi com outras pessoas. Ué, você também não aprendeu? Mas você já que se questionou se isso que você aprendeu, se isso que você acredita está te levando ao próximo nível, essa é a questão de todo o nosso processo, de toda a nossa jornada. Se as suas verdades, se aquilo que você acredita consegue te dar o resultado que você deseja. Esse é o pulo do gato. Tá ficando interessante, né? E só estamos no ponto 2. Lembrando que ainda tem o ponto 3, o ponto 4 e o ponto 5. Então fica aqui comigo até o final. Se você não curtiu esse vídeo ainda, curte esse vídeo. Curte esse vídeo aqui, ó, se inscreva aqui no canal se você não é inscrito ainda, curte, compartilha, beleza? Mas vamos pro conteúdo aqui. Espero que você esteja anotando, hein? Só para fixar isso aqui, os arquivos, eles podem ser a sua identidade, lembra? O subconsciente é o que pega esses arquivos e grava. E quando ele grava, quando ele arquiva esses arquivos, ele não esquece ele passa a repetir continuamente esses arquivos. Então, nossa missão é pegar arquivos novos e substituir os arquivos que estão obsoletos. Por quê? Porque esses arquivos, eles tornam a nossa identidade. Então, se você pensa, eu sou burro, ou seja, a sua identidade vai ser de que você é burro, você se identifica como uma pessoa burra. Ou se você é inteligente, a sua identidade vai ser de uma pessoa inteligente. Você se identifica como uma pessoa. Você é burro, sou inteligente, sou burro. Eu sou burro mesmo. Sou burro não, eu sou inteligente. Então, esse eu sou isso, eu sou aquilo, isso aí é a sua identidade. Eu sou medroso, eu sou esperto. Eu sou feliz, eu sou infeliz. Isso tudo aí são arquivos, são programas que a gente nem percebe. Por quê? Porque tudo aquilo que nós pensamos sobre nós não é quem verdadeiramente somos. Qualquer coisa que pensamos sobre nós não é quem somos. Ou seja, também tem a questão do merecimento. Algumas pessoas dizem, eu não sou digno disso. Ou você não é digno disso. Você não é digno para ter aquilo. Você não é digno para ter. Eu não sou digno de ter isso aí, não. Quem sou eu para ter isso? Ou quem sou eu para me tornar isso? Isso aí, isso não é para mim, não. Quem sou eu para mim? Tá entendendo? Arquivos. Você está arquivado, o seu subconsciente, de algum jeito, ele gravou esse arquivo que você não merece. Ou seja, o seu arquivo de merecimento podia ser que você merece, mas de repente ele é que você não merece. Você pensa assim, a mesma coisa que uma pessoa acha que ela não merece aquilo, com certeza tem outra pessoa que não, mereço sim, rapaz, aquilo ali é para mim, vai lá e busca. Também tem os arquivos da escassez, né? Que nunca terá o suficiente ou nunca vai ser suficiente. Sempre vai parecer que tem alguém querendo tomar o que é seu. Ou seja, eu preciso disso, eu preciso daquilo, porque vai faltar. Se aquela pessoa conseguir primeiro que eu, não vou ter. Então eu tenho que conquistar aquele negócio antes daquela pessoa, porque se ela ganhar aquilo, não vai sobrar nada para mim. Então é isso aí é que nunca nada é suficiente. Se você tivesse a plena consciência de que o universo é abundante e tem tudo para todos em abundância, mas isso é uma coisa difícil de acreditar, por quê? Por causa dos nossos arquivos mentais. Nós fomos arquivados a acreditar através do arquivo da escassez. Isso é imposto sobre nós todos os dias. É só você ver o noticiário, televisão,
programação atual? Ou é a escassez, ou é a guerra, ou é que tudo está indo para o mal, que nada vai restar depois de... Não, deixa esse assunto para lá. Vamos focar no nosso conteúdo aqui, que é colocar novos arquivos. Colocar novos arquivos. E esses arquivos, quando a gente é programado com arquivos da escassez e a gente passa a acreditar que nunca nada é suficiente, a gente tem também medo de errar. E por ter medo de errar, a gente não arrisca. E se a gente não arriscar, como é que a gente vai passar para o próximo nível? Porque a gente não arriscou, também não tem como saber se aquilo ia dar certo ou errado. Então, para fechar aqui o ponto 2, o que temos que levar do ponto 2 é o seguinte: você não tem medo de errar. Você aprendeu que errar é igual a rejeição. Ou seja, eu não vou arriscar, eu não posso errar, para mim não ser rejeitado. E o medo da rejeição também tem uma gotinha do programa do arquivo da escassez, que você não pode errar, porque se você errar, você vai ser rejeitado. E o que que tem se você ser rejeitado? Você vai perder. E qual o problema da rejeição? Não, não posso ser rejeição. Não, não posso ser rejeitado. Por quê? Porque eu vou perder. E o que que tem você perder? Eu não posso perder. Por quê? Porque o mundo é escasso. Se eu perder, eu não vou conseguir. Se eu perder, eu não vou conseguir de novo. Se eu perder, o que será de mim? Eu não posso perder isso aqui. Eu não posso perder aquilo ali. Porque se eu perder, eu nunca mais vou ter aquilo. Se eu perder, eu nunca mais vou conquistar aquilo. Programa arquivado de modo inconsciente da escassez. Então vamos agora para o ponto 3. O ponto 3 é o seguinte: identificando sua programação atual. Como vamos fazer isso? Nós vamos se autoanalisar de forma simples. Como assim? Nós vamos analisar nós mesmos. Para isso, eu vou te fazer algumas perguntas. Então, olhando para nós mesmos, olhando para a nossa vida, então, como saber quais arquivos estão ativos na nossa mente? Como saber isso? Olhando simplesmente para os nossos resultados. O que nos mostra da onde parte ou quais emoções. Então, o que nos mostra quais arquivos está ativo na nossa mente são os nossos resultados. É só olharmos para os nossos resultados. Nós vamos saber exatamente quais arquivos estão ativos. Ou seja, se eu obtenho resultados desejados, se eu obtenho resultados satisfatórios, esses arquivos estão alinhados com os meus resultados, porque aqueles resultados que eu estou tendo estão alinhados com aquilo que eu desejo, com aquilo que eu quero. Então, os meus arquivos, eles estão trabalhando em conjunto. Agora, se o que eu tenho obtido não é o resultado que eu desejo e o que gera o nosso resultado são os nossos arquivos, então os arquivos estão ditando outra coisa que não é aquilo que você quer. Esses arquivos, se o seu resultado é de insatisfação, seus arquivos ativos são os arquivos que geram a insatisfação, ou seja, devido a alguma circunstância você fica insatisfeito. Agora, se você não tem o resultado que você deseja, você já sabe onde você vai mexer nos seus arquivos, que são através da sua programação que está arquivada, que vem o seu resultado externo, ou seja, aquilo que você repete em ciclo. Essa programação pode estar ativa há 30, há 20, há 40, há 50, há 60 anos e você vem sempre obtendo os mesmos resultados. Ou seja, melhora um pouquinho ali, melhora um pouquinho aqui, uma fase você passa na dificuldade, a outra fase você passa um pouquinho fora da dificuldade, mas logo depois vem a dificuldade de novo. Ou seja, você está sempre nesse ciclo de altos e baixos, ou mais baixo para que mais alto, entendeu? Mas nunca esse ciclo de altos e baixos é o ciclo exatamente como você queria que estivesse. Isso é até meio complexo para explicar, mas espero que você esteja entendendo onde eu quero chegar. Por quê? Porque esses ciclos, eles envolvem tudo. Relacionamento, saúde, até mesmo dinheiro. Isso tudo é
gerado da nossa programação, do nosso condicionamento, que são nossos arquivos e o nosso subconsciente gravou, e ele repete, e ele repete. Então, se a sua vida está sendo uma vida de dureza, esses arquivos aí de dureza que estão sempre repetindo e repetindo e repetindo. Agora, se sua vida está sendo uma vida de prosperidade, ou seja, você está sempre crescendo, você está sempre evoluindo, você está prosperando cada dia mais, então seus arquivos eles já estão, né, alinhados com aquilo que realmente temos que ser, porque nós nascemos para crescer, evoluir, prosperar. Então vamos para o exercício prático do ponto 3, exercício que nós podemos botar em prática. O exercício prático do ponto 3, deixa eu falar para você, eu vou revelar para você esse exercício para você agora ficar atento nesse ponto. O que você mais reclama nos dias de hoje, isso quer dizer que tem um arquivo do passado que ainda está ativo inconscientemente. Tem um arquivo do passado que já passou, mas só que ele ainda está ativo aqui na sua mente, mesmo de forma inconsciente. Se você só reclama, se você só reclama, se você só resmunga, se você só vê falta, mas você quer prosperar, mas você quer evoluir, mas você quer crescer, mas você só reclama, tá vendo? Como é que não bate? Você quer uma coisa, mas o seu resultado diz outra. Isso se chama incongruência, que acontece interiormente. Então precisamos mudar isso. Quando o seu interior mudar, seu exterior também vai mudar. O seu mundo exterior é o reflexo do seu mundo interior. Acreditar nisso é poderoso, é simples, parece até mentira, né? E no ponto 3 nós temos que sair com o entendimento do seguinte: sua mente, ela repete os mesmos ciclos porque ela foi treinada para isso. Então, nós podemos agora, nos dias de hoje, você pode aí agora, no dia de hoje, treinar a sua mente para que você inicie agora um novo ciclo, uma nova programação mental, novos arquivos instalados no seu subconsciente. E lembre, quando o subconsciente grava, ele repete, porque aquilo para ele é uma verdade. Então, se é uma verdade, você vai reproduzir essa verdade nos seus resultados. Então, que essas verdades sejam colocadas no seu subconsciente em forma de arquivos, de forma consciente. Pegou? Então, pega esse flash. Pare de lutar com o exterior. Mude os arquivos internos e assim o mundo muda também. E como vamos mudar esse mundo, nosso mundo? Como vamos mudar o nosso mundo? Aí nós vamos agora para o ponto 4, que é reescrevendo os nossos arquivos. Então, no ponto 4, nós vamos reescrever nossos arquivos. E com isso, é inevitável que a gente alcance a nossa transformação, porque tudo parte da mente. E agora a gente está começando a entender como funciona a nossa mente. Então, temos a estrutura da nossa mente, temos a estrutura da televisão, que é a nossa cabeça, e temos dentro da nossa cabeça o nosso cérebro, que é o circuito, que são os circuitos da TV, que são os circuitos da nossa mente. Então, o cérebro, vou te dar uma boa notícia, o cérebro, existe uma coisa que se chama neuroplasticidade, ou seja, o cérebro ele pode ser reprogramado. Não sei se você já parou para se ligar, tem alguns tipos de pessoa que chega a outra pessoa e fala, pô, esse cara ali tem praticidade, hein? Porque o cara é sagaz, entendeu? Ele aprende algumas coisas rápido. Pô, esse cara é prático, ele tava fazendo aquilo ali, já aprendeu aquilo ali. Ou então essa mulher também, pô, essa mulher tem praticidade, hein? Ela aprende as coisas rápido. Isso é praticidade. E como nós está falando do cérebro, tem o neuro, seja neurônio ou neuro não sei o quê. Eu tenho para mim como neurônio, por isso neuroplasticidade, ou seja, o neurônio, ele é o cara sagaz, pô, o cara prático.
tem praticidade de aprender, e ainda mais se nós ajudarmos ele, tipo, na marra. O negócio aqui é alcançar o próximo nível na marra. É bitoneira. Imagina que a gente tá fazendo uma construção aqui, mas a gente tá usando a bitoneira, caminhão-pipa, aqueles caminhão de concreto, não tá virando massa na pazinha mais não. O negócio aqui é sério. Espero que você saiba que eu trabalho com construção civil. E como vamos fazer isso? Como vamos, de fato, reprogramar nosso cérebro? Reprogramar, lembrando, para ele ou nós obtermos resultados satisfatórios. Espero que você tenha clareza daquilo que você quer, porque o ponto de partida para uma vida de sucesso é a pessoa ter clareza daquilo que quer. E através dessa clareza, ela transforma essa clareza em propósito. Propósito é você se propôs a obter certa coisa ou certo bem. Isso é a base, isso é o início, isso é basilar. Então, como vamos reescrever nossos arquivos, né, que é a base aqui do ponto 4? Através de três passos para reprogramar nossos arquivos mentais. Três passos. O primeiro passo é o seguinte: o primeiro passo é conscientização. Primeiro a gente tem que ter consciência disso, o que está acontecendo na nossa mente, né? A gente temos que ser o observador, no mínimo. Não deixa mais as coisas acontecer de forma automática na sua vida, inclusive nos seus pensamentos. Qualquer tipo de pensamento, ainda mais sendo ele negativo, qualquer tipo de pensamento que você tenha, principalmente se for pensamento negativo, esse pensamento restritivo que te restringe, que te deixa para baixo, você tem que se perguntar, para que a sua mente saiba que tem um observador, você tem que se perguntar: por que eu estou pensando esse tipo de coisa? Por que eu estou pensando isso? O que me levou a ter esse tipo de pensamento? Hum? Olha como é que já separa. Você tem um pensamento negativo e aqui tem você que se pergunta por que você está tendo esse pensamento negativo. Então, quando você se pergunta sobre o pensamento negativo e ele se dissipa, o que vai sobrar? Somente você que perguntava por que você. Aí você vai e joga o seu pensamento. Não, não quero pensar isso, não, quero pensar isso aqui, ó. Porque isso aqui vai me levar àquele resultado. Olha como é que isso é mágico. Isso é simples, mas isso tudo nos foi ocultado. Mas fica aqui comigo que você vai entender o que você vai fazer para realmente passar para o seu próximo nível. Lembrando, nosso sucesso aqui é conquistar aquilo que a gente quer. Então, para conquistar aquilo que a gente quer, a gente precisa entender como funciona a nossa mente, porque tudo parte da mente, tudo parte de nós, tudo parte daqui de dentro para se manifestar no mundo externo. Então a gente tem que identificar o arquivo e saber de onde ele veio. Para isso a gente tem que prestar atenção, tem que prestar atenção inclusive nas nossas emoções. Quando é uma emoção negativa, opa, por que eu estou sentindo isso? De onde isso veio? Ah, de tal pensamento. Ué, mas por que eu estou tendo esse pensamento? O que eu pensei antes? E aí a gente vai fazendo essa jogada. Quando vê ele, pensamento negativo foi embora e vai ficar um espaço. E nesse espaço você implementa seu novo arquivo alinhado com aquilo que você deseja obter. Então, esse é o primeiro passo de 3. Então, qual o segundo passo? O segundo passo, desinstalação. Quebrar o padrão com rejeição consciente e nova interação. Então, o segundo passo é desinstalação, identificar o arquivo negativo, vamos botar assim, o arquivo que vai nos levar ao resultado que queremos é um arquivo positivo, e o arquivo que não nos leva a lugar nenhum é um arquivo negativo, ele está escondido na nossa mente. Então, nossa missão é identificar e desinstalar. Desinstalando, nós vai quebrar o padrão com repetição. Esse é o esquema. Nós vamos quebrar esse arquivo negativo com repetição consciente e nova interpretação. Ou seja, foi o que eu acabei de falar. Vai vir um pensamento negativo,
vai vir uma mágoa, vai vir um rancor, vai vir uma emoção negativa. Toda emoção é negativa. Até a emoção positiva, ela é positiva enquanto você está tendo aquela emoção. Daqui a pouco você acaba de ter aquela emoção positiva, você vai estar com a emoção negativa porque você não tem mais aquela emoção positiva. Engraçado, isso é complexo, mas é real. Então, emoção negativa, sentimento negativo, pensamento negativo, quebra. Opa, opa, que isso? Calma aí. Lembrando que isso, quando você tem a prática, isso é em milésimos de segundo. Vem você, já era, já foi. Isso, como vem os pensamentos negativos e a seu resultado ser, e a sua emoção é negativa e o seu resultado negativo, isso vem de forma relâmpago, automática, e você vive nesse ciclo e você nem percebe, assim também vai ser de modo positivo. Vai acontecer que você nem vai perceber. Por quê? Porque você reescreveu seus arquivos, você reprogramou a sua mente, o seu cérebro, para somente gerar arquivos que vão te dar resultados positivos. Olha que mudança! Que mudança, hein? Como fazer isso? Nós vamos fazer isso repetindo, 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 até que a gente tenha uma nova interpretação. Ou seja, nós vai estar interpretando os estímulos que vêm até nós de forma positiva. Ou seja, não importa o que vem até nós, aí a gente vai estar praticando uma coisa mágica, que o nome dado a isso é a aceitação. Não importa o que me acontece, mas o que importa é como eu respondo ou reajo a aquilo que me acontece. Tá fazendo sentido para você? Se tá fazendo sentido, já dá um like aí. Se você não é inscrito, se inscreva nesse canal, compartilhe esse vídeo, porque quando você compartilha, a plataforma entende que esse vídeo está sendo relevante para você. Então, ela entrega nosso vídeo para mais pessoas. Então, me ajude a levar a luz da consciência para todos aqueles que buscam o próximo nível. E o terceiro passo de 3 passos para reprogramar nossa mente é o seguinte: é a instalação de nova identidade. Como é que nós vamos instalar uma nova identidade, ou seja, uma nova personalidade? Nós vamos passar a perceber o mundo, a nós mesmos, principalmente a nós mesmos, nós vamos passar a se perceber de uma outra maneira. E aí que a mágica acontece. Como vamos fazer isso? Como vamos instalar uma nova percepção, uma nova identidade através de novos arquivos? De repente você já escutou isso, de repente até você já ouviu isso, mas não deu muito valor. Então, eu vou te falar aqui novamente para você dar valor a essas coisas que são visualização, ou seja, você tem que visualizar a vida dos seus sonhos. Você tem que visualizar como você se enxerga daqui a 1 ano, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Porque você visualizando como você vai estar daqui a 10 anos, daqui a 5 anos, daqui a 1 ano, você vai saber o que você vai ter que fazer durante a semana, você vai saber o que você vai ter que fazer amanhã de manhã para que aquele você de 10 anos seja possível de ser formado, de ser construído. Então, você faz isso através de afirmações, através de visualizações, através da sua imaginação. Use a sua imaginação para imaginar uma vida extraordinária, uma vida épica, uma vida sensacional, uma vida de prosperidade. Não fica usando a sua imaginação para somente ficar preocupado com as coisas que acontecem no seu dia a dia. Ai, meu Deus do céu, estou tão preocupado com isso. Ai, meu Deus do céu, essas contas. Ai, meu Deus do céu, e se acontecer aquilo? E se houver isso? Você usa a sua imaginação só para coisas ruins que podem acontecer. E às vezes nós não usamos nossa imaginação para imaginar coisas boas, coisas extraordinárias, coisas que realmente vão nos fazer levantar cada dia, cada manhã para fazer o que tem que ser feito para que nós alcancemos nossos objetivos, nossos propósitos. Lembrando que isso não pode impedir que nós sejamos felizes nos dias de hoje. Sabemos bem que isso não é fácil, mas é assim que tem que ser. Se quisermos passar para o próximo nível, se quisermos
obter sucesso na nossa trajetória, porque essas coisas, elas regem o sucesso. Essas coisas, elas são basilar, elas são premissa. Por quê? Porque vem primeiro. Como é que você quer obter um resultado satisfatório partindo de um sentimento de insatisfação? Como assim? Ah, eu quero conquistar uma casa, ou eu quero conquistar aquilo e aquilo, porque eu não aguento mais isso aqui que eu tenho agora. Como eu não aguento mais isso aqui que eu tenho agora, eu vou conseguir aquilo para quando eu conseguir aquilo lá eu ser feliz. Cara, tem gente aí que tá careca de saber, tem gente que não tá nem mais aqui, mas compreendeu que isso não funciona, isso não dá certo, pelo menos no sucesso real e verdadeiro. E para ter esse sucesso real e verdadeiro, nós precisamos alinhar nossas ações com aquilo que realmente importa e aquilo que vai levar a conquistarmos aquilo que desejamos. Então, deixa eu te dar aqui uma boa notícia. A boa notícia é o seguinte: o cérebro, o cérebro, ele não sabe a diferença entre realidade e imaginação. Então, nós podemos usar isso a nosso favor, porque nós vamos usar o nosso cérebro para implementar no nosso subconsciente de maneira consciente nossos arquivos da prosperidade, nossos arquivos do sucesso, nossos arquivos da riqueza real e verdadeira, fazendo a seguinte coisa. Preste atenção, você vai fazer o seguinte: você vai escolher uma nova programação e repetir essa programação até que vire você. Ou seja, você vai ser primeiro, você vai ser, você vai fazer para ter. Você vai ser e fazer para depois ter. E quando você fizer isso, quando você ser e fazer para ter, nós vamos ter isso aqui que agora nós vamos ver no ponto 5. Então, chegamos no ponto 5, que é a nova identidade, os novos resultados. Então, quando nós primeiro ser e fazer para depois ter, nós vamos ter uma nova identidade. E quando a gente ter uma nova identidade, obviamente que nós vamos gerar novos resultados, resultados satisfatórios, e assim passar a viver uma vida satisfeita, não uma vida de maneira insatisfeita. E se o nosso ponto de criação diariamente, dia após dia, é de uma forma satisfatória, imagine quais resultados nós vamos gerar repetidamente se o nosso subconsciente gravou e repete os arquivos de satisfação. Então, nossos resultados sempre vão ser satisfatórios. E com isso, nós vamos ter um crescimento exponencial, como de fato é a escada do sucesso, nível após nível. 1% hoje, melhor do que ontem. 1% amanhã, melhor do que hoje. E assim nós vamos subindo na escada do sucesso. E é assim que funciona. Não tem outro caminho, não tem outra jornada. Se você quiser sucesso real e duradouro, é com esses princípios que nós vamos obtê-lo. Lembrando que disse um grande sábio, que agora não me vem o nome, mas é o seguinte: uma vida sem propósito, uma vida sem princípio, é uma vida que não vale a pena ser vivida. Então, a partir de hoje, não deixe de viver uma vida sem propósito, ou seja, uma vida ao léu, uma vida, vou acordar amanhã e vou ver qual vai ser. A entrego na mão de Deus, seja o que Deus quiser. Mas e aí, e a sua parte? Aonde fica? Então, se nossa vida agora não está do jeito que a gente gostaria, já sabemos que isso tudo acontece por causa dos arquivos que nos foram implantados desde que a gente era criança. Então, já sabemos que isso são arquivos. Agora, a pergunta é: quem você seria sem os arquivos antigos, sem os arquivos que lhe foi imposto,
que até agora lhe trouxe esses resultados aí que você tem, seja satisfatório ou não. Quem você seria sem esses arquivos? Ou seja, a partir de hoje, quem você gostaria de ser através da eliminação desses arquivos antigos? Primeiro você tem que saber isso. Quem você seria? Quem você gostaria de ser? Depois disso, você vai decidir se você vai exercer ou não o seu poder, porque você tem um poder, eu tenho um poder, todos nós temos um poder. Você vai decidir o poder da criação consciente de criar uma nova identidade. Então, você vai decidir quem você será sem os arquivos antigos e você vai saber que você tem esse poder de construir, né? Através da sua decisão, você vai conscientemente criar uma nova identidade a partir da sua visão. E eu sei que de repente você está pensando como eu pensava era o seguinte: pô, esse cara tá falando isso para mim, mas ele não sabe que eu vivi, ele não sabe da minha vida, ele não sabe das minhas condições, ele não sabe o que eu passei, ele não sabe o que minha mãe fez comigo, ele não sabe o que o meu pai fez comigo, ele não sabe como é que é meu irmão, ele não sabe como é que é o governo. Ah, ele não sabe como é que é o país, ele não sabe o que está acontecendo. Será que ele não sabe o que está acontecendo no mundo? Preste atenção, você não é o seu passado. Você somente se identificou com o seu passado. Isso está na sua mente através de um arquivo, através de um condicionamento. Nós acabamos de ver isso tudo aqui. Então você não é o seu passado. Você é, eu sou, nós somos quem escolhemos ser a partir de hoje, a partir de agora. Você é quem você escolhe ser a partir de agora aí. Agora, quem você escolher ser a partir de agora, você vai se tornar isso aí que você escolher. E o que você escolhe se tornar a partir de agora, a partir de hoje? Você tem clareza disso? Lembra que clareza é a base, é o fundamento. Clareza daquilo que você quer. Transforma esse propósito. Depois desse propósito, você elabora um plano para você ter ações diárias, consistentemente, para conquistar esse plano, conquistar esse propósito. É assim que funciona, é o princípio da criação. Preste atenção, a mente é o teu arquivo. A mente é o nosso arquivo. Então, reescreva esses arquivos com coragem, com força, com determinação, com mentalidade vencedora. Vamos, fica comigo aqui, fica comigo nesse canal, fica comigo nas redes sociais que nós vamos, com certeza, passar para o próximo nível. Lembre-se, na marra, não tem isso que não vai dar certo, não. Não existe a possibilidade de nós fracassarmos usando princípios, trabalhando a partir de leis universais, princípios universais que vêm dando certo há milhares de anos. Então, não é possível isso dar errado, a não ser que não façamos aquilo que tem que ser feito, a não ser que não façamos aquilo que deve ser feito. Aí não tem como dar certo. Agora, se fizermos o passo a passo, o que estamos vendo aqui no vídeo de hoje, o que vimos no vídeo anterior e o que vamos ver daqui para frente, se você me acompanhar aqui, então já se inscreva se você não é inscrito, já curte esse canal e fica aqui comigo. Me acompanha aí, é @marcelosantana.jpn. Qualquer plataforma de streaming, onde você jogar isso aí, você vai me encontrar lá. Mas calma, fica comigo aqui que não acabou não. Não acabou ainda não. Então reescreva os seus arquivos com coragem. Vamos fazer isso aqui, vamos fazer isso junto. Vamos reescrever nossa história. Não importa quem a gente foi, não importa o que fizeram com a gente. O que vai importar é de aqui, é de agora para frente. O que vamos fazer? O que pretendemos conquistar? O que pretendemos nos tornar? Tem que ter decisão também para fazer isso, tem que ter coragem, tem que ter força e, acima de tudo, tem que ter fé. Tem que ter fé em você, que a partir de você, Deus faz a sua obra. Não tem como Deus fazer nada nesse plano terrestre se não for por intermédio
de nós, inclusive a ação dele na sua vida. Deus, ele não pode fazer nada por você que você mesmo não permita que ele faça através de você. Isso é magnífico. E a questão fundamental do ponto 5 que temos que entender é o seguinte: a versão que você quer ser, ela já existe, ela só está encoberta por arquivos antigos. Então vamos reprogramar esses arquivos para novos arquivos mentais. E tenha em mente o seguinte: você, eu, todos nós fomos programados para obter sempre os mesmos resultados. Vê se isso não soa familiar. Começa a observar as pessoas à sua volta, as pessoas no seu bairro, na sua cidade. Se a maioria tem sempre os mesmos resultados. Sabemos que tem pessoas que querem uma vida simples, mas não quer dizer que ela não tenha sucesso naquela vida simples, não quer dizer que ela não seja feliz. Mas tem pessoas que sempre querem coisas grandiosas, mas os seus resultados continuam pequenos, continuam sem muita expressão. E por que isso acontece? Porque a maioria de nós é programado para sempre obter o mesmo resultado. Então, o que aprendemos nesse vídeo aqui foi o seguinte, que a mente ela é como um arquivo, mas também nós aprendemos aqui que podemos reprogramar a nossa mente, quebrar esse ciclo de resultados indesejáveis repetidamente. Então, se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe esse vídeo. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa reprogramar, com alguém que precisa se libertar dos próprios padrões mentais. Beleza, turma? Vou ficar por aqui. Sucesso, abraço, saúde e paz. Bora à conquista do nosso próximo nível. Valeu!